Fala galera do nono ano, como é que vocês estão, meus amores? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor de biologia, o Gabriel. Gente, eu não consigo mudar de um professor pro outro, é meio complicado. Tem que criar quatro personalidades diferentes. E aí, gente, tudo joinha com vocês? Então, meu povo, vamos seguir os nossos estudos genéticos. Se vocês perceberam, parece que a gente deu uma leve mudada aqui no cenário. Fiquem tranquilos, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários qual o cenário que vocês mais gostaram, a iluminação que vocês mais gostaram. Se é dessa ou dos vídeos anteriores. Tô bem youtuber, não tô, galera? Então, gente, nós já finalizamos o módulo 13, mas em biologia, assim como outras matérias, os nossos módulos eles são conjugados. Então, o módulo 13 e o módulo 14, eles são juntos. Então, a gente terminou o 13, beleza, mas a gente vai trazer conteúdo do 13 dentro do 14, porque os dois são interligados. A gente vai continuar falando de Mendel. Resumindo, o Gregor Mendel vai voltar aqui para essa aula de agora. Então, gente, como vocês já devem ter visto aqui no meu título, o módulo de hoje é chamado de módulo 14, a segunda lei de Mendel. Nós vamos continuar no nosso grupo 5, estamos na metade do grupo 5 já. Nós vamos seguir as páginas 175 a 177, onde a gente vai falar da parte final desse capítulo. Inclusive, a gente está no capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, fatores hereditários. E é nesse capítulo que a gente vai finalizar quais são os fatores hereditários que a gente deve estar cuidando, como foi que a genética ela foi criada como ciência, por mais que não tenha sido no momento que ela realmente foi descoberta através desses todos esses experimentos do Mendel, mas a forma de hereditariedade, transmissão de características entre as espécies foi o experimento de Mendel que falou sobre isso. Além disso, gente, nós também devemos prestar bastante atenção em tudo que foi feito, mesmo com o trabalho do Mendel, depois que ele faleceu. Então, o trabalho científico ele é muito importante para ser publicado e ele precisa ser publicado porque, além de você não ter todas as respostas naquele momento, o seu estudo ele é utilizado posteriormente para a criação de conhecimento científico. Foi o que aconteceu com Mendel. Ele fez o experimento dele durante a época que ele estava vivo, publicou o experimento, não teve lá muita relevância, e mesmo assim, anos depois, esse estudo foi resgatado e foi aprimorado. Lembrando, gente, que não foi Mendel que determinou as leis. Na verdade, ele não estava nem se ligando para essas leis ainda. Quem determinou e chamou de leis de Mendel foram os pesquisadores que vieram depois. Então, o conhecimento ele nunca está pronto e acabado. É uma coisa que a gente precisa aprender em todo meio científico. Não existe, pronto, tem uma resposta universal da vida e acabou. Não é isso que acontece. Nem mesmo nos nossos estudos físicos, químicos, biológicos, durante toda a nossa história, dentro das ciências naturais, a gente sempre tem que lembrar, basicamente, que o conhecimento ele não está finalizado. E é isso que aconteceu com o Mendel, inclusive durante todo o processo dele de estudo. Eu vou retornar com vocês uma parte dos nossos avisos antes das aulas e também, gente, do nosso mapa mental. O aviso é que as aulas toda segunda-feira, às 9h20 da manhã, lá no aplicativo Zoom, e no YouTube toda sexta-feira. Então, assim, assistiu essa aula, corre para fazer os exercícios, porque a gente vai debater sobre eles na aula Zoom da segunda-feira. Então, vocês só vão ter o final de semana para finalizar a biologia, ok? É a única matéria que é mais corrida, até porque química vocês só vão ver na quinta-feira que vem no Zoom, então dá mais tempo. É por que eu faço assim, gente? Para dar tempo para vocês fazerem as atividades, afinal de contas, a maioria delas a gente ia fazer em sala mesmo, e a gente poder corrigir e tirar dúvidas, ok? O nosso organizador visual, ele tá lá na página 179. Então eu vou revisar o que a gente já viu na semana passada, inclusive com algumas teorias, inclusive eu vou trazer para vocês essas teorias novamente, para tudo ficar muito claro e a gente entender a segunda parte do nosso capítulo, ok? Então vamos lá. O nome do nosso capítulo é Fatores Genéticos e aqui está resumido como Genética. E o ponto central aqui da genética que a gente vai ver durante esse grupo 5
é toda a transmissão de características dos pais para os filhos. Tanto faz, gente, se é planta, se é animal, vai funcionar de formas bem parecidas. Como foi que isso aconteceu e como foi que isso começou a ser estudado? Através dos experimentos do Mendel, onde ele realizou esses experimentos com cruzamento com ervilhas de cheiro. A gente já viu isso na aula passada. Gerando então duas leis. A primeira lei, chamada de primeira lei de Mendel, onde a gente estuda apenas uma característica e ela está condicionada por pares de fatores. Inclusive, nós vimos que os fatores que o Mendel estava conversando nos seus estudos são os genes que a gente já descobriu desde o grupo 4. E chama então essa primeira lei de segregação independente e tudo mais pela separação e a formação de gametas. A gente também viu na aula passada como formar aqueles gametas no quadro de Punnett. A gente vai ver quadro de Punnett hoje novamente. Isso tudo foi na aula passada. Para a aula de hoje, nós vamos estudar a segunda lei de Mendel, que vai trabalhar duas ou mais características que vão funcionar da forma muito parecida e ela é chamada de segregação independente, ok? E eu vou mostrar para vocês por que ela é independente. Dito isso, vamos relembrar um pouco quem foi o Gregor Mendel. Ele foi um monge agostino e cientista. Lá por volta de 1860 foi quando ele publicou o seu estudo científico. Lembrando sempre que, por mais que ele fizesse parte da Igreja Católica na época, ele também realizava os seus estudos científicos, principalmente por ser monge responsável pela criação e pelo jardim. Ele escolheu as ervilhas de cheiro porque era mais fácil, por várias características que a gente também viu na aula anterior, para estudar a transmissão das características hereditárias. Na época que ele publicou, ninguém deu muita bola para ele, mas aí, no século XX, com o advento da nova genética, do chamado genética moderna, o seu estudo ele começou a voltar a ser importante para a comunidade científica. A primeira lei de Mendel, que foi aquela lei que a gente viu na semana passada, ela falava da lei da segregação. Todas as características são condicionadas por pares de fatores, os genes, que se separam na formação dos gametas, de tal modo que os gametas são sempre puros. Ou seja, o gameta ele é sempre aquilo enquanto os genes são dois, o gameta sempre vai ter um só, por isso que ele é sempre puro. Isso nos leva também a relembrar um pouquinho do cruzamento teste, chamado de método de Punnett ou quadro de Punnett. Como é que isso funciona, gente? Vamos revisar isso porque isso é muito importante. Se você não pegar quadro de Punnett com uma característica, vai ficar muito difícil para a gente poder fazer a partir de duas. Então, atenção. Então vamos lá, vamos analisar direitinho. Primeira coisa que você vai fazer é pegar a geração parental, ou paternal, parental, ou então a primeira geração. Essa geração vai ser dos pais, propriamente dita. Então o que a gente tem que ver? Qual é o genótipo dos pais? Nesse caso aqui é Bzão, Bzinho, Bzim, Bzinho. O que isso significa? Heterozigose para a característica Bzão, que é dominante, ou seja, deixa as flores rosas, púrpuras, porque ele tem aqui um Bzinho que diria o seguinte, vai ser branca. Mas como é recessivo, e recessivo só aparece em homozigose, o fenótipo só aparece em homozigose, então quem ganha aqui? Quem manda é o dominante. O dominante vai mandar ficar púrpura. E quem manda aqui, os dois têm o mesmo mandamento. Meu amor, seguinte, você vai ser branca, pronto, acabou. Como ela está em homozigose recessiva, por isso que é Bzinho minúsculo, as plantas aqui elas são brancas. Como é que a gente vai formar então gameta? O Bzão vai para um lado, o Bzinho vai para o outro. Foi o que aconteceu aqui. O B maiúsculo vai para um lado, o Bzão, e o Bzinho vai para aqui para o outro canto. O Bzinho com Bzinho, os dois são Bzinho. Então vai vir um gameta que vai se dividir para virar a gameta. E vem o Bzinho para cá e o outro Bzinho para cá. É o mesmo, então vai a mesma letra minúscula de qualquer jeito.
Vamos fazer os cruzamentos agora. Bzão com Bzinho vai dar o quê? Bzão, Bzinho. Ok? O que vai determinar? O indivíduo, o espécime, o elemento, o ser vivo, boa, ser vivo. O ser vivo que nascer com esse genótipo, ele vai ter uma planta de cor púrpura, porque o dominante vai mandar. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Qual é a cor dessa planta? Púrpura também, porque o dominante vai mandar. Agora vamos fazer o outro cruzamento. Bzinho com Bzinho, vai dar Bzinho, Bzinho. O que isso significa? Qual é a cor do fenótipo? O genótipo é Bzinho, Bzinho. E o fenótipo vai dar plantas de cores brancas, exato. Então vai ser branca. E Bzinho com Bzinho, a mesma coisa. Porcentagem, falando em porcentagem, gente, 50%, metade, vai nascer Bzão, Bzinho, pode nascer Bzão, Bzinho, e 50% pode nascer, tem a probabilidade de nascer Bzinho, Bzinho. Isso é a primeira lei de Mendel, a primeira grande característica. A gente só está estudando uma, cor da planta. Então a única característica que a gente está estudando aqui é cor de planta. Pronto, acabou. Agora a gente vai lembrar um pouquinho mais do experimento de Mendel. O que acontece? Vamos tentar lembrar das características que foram estudadas. Primeiro ele utilizou a primeira característica, a forma da semente, se ela é lisa ou se ela é rugosa. Outra característica estudada, se essa planta ela tem a cor, a semente tem a cor amarela ou se tem a cor verde. Terceira característica, a forma da vagem, se a vagem ela é lisa ou se a vagem ela é rugosa. Depois nós temos cor da vagem. A terceira característica ela vai falar se a cor da vagem é amarela ou verde. Essa imagem está trocada, tá, gente? Esse amarelo seria aqui. Próxima, cor da flor. Se ela é púrpura ou se ela é branca, que é justamente o que a gente viu ali no quadro de Punnett do finalzinho da primeira lei. Depois nós temos a posição das flores. Se ela é axial, se ela fica entre as folhas e o caule, ou se ela é terminal, se fica depois das folhas. E a última característica estudada é a altura da planta, se ela é alta ou se ela é baixa. Para estudos únicos de uma característica, a gente usa a primeira lei. Então a gente vai determinar qual é o genótipo dos pais, qual é o genótipo dos filhos ou dos descendentes. Isso vale muito para humano também, viu, gente? Para animais também, uma característica só. Por exemplo, cabelo, como eu mostrei para vocês há 2 aulas atrás. Se o cabelo ele é liso ou se ele é crespo, por exemplo. Então tem como a gente ver isso. E isso acontece através de um processo chamado hibridização. A hibridização é quando você cruza 2 elementos de um lado para o outro, ok? Tem um cruzamento aí. Só que isso, até agora, a gente só fez o estudo com uma característica. Então aí é lisa ou rugosa, é amarela ou verde, é lisa ou rugosa a vagem, é amarela ou verde a vagem, é púrpura ou branca a flor. Mas se eu quiser saber qual é a probabilidade dos meus descendentes nascerem com a semente amarela e rugosa, e aí? São 2 características juntas. Quem é que vai determinar isso? Você vai fazer 2 leis, 2 primeiras leis? Não precisa. Você vai utilizar então a segunda lei de Mendel, que é com mais de uma característica. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a fase 2 do experimento dele. Ele estudou lá toda aquela parte de uma característica só, escreveu as suas conclusões, falou assim, ó, vai nascer desse jeito quando é uma característica só, ponto final. Só que aí ele foi para a fase 2 do experimento. Que fase 2 é essa? Quando ele quis determinar mais de uma característica de uma vez. Então, enquanto na primeira fase ele só estava caracterizando, estava determinando uma característica, agora não, agora ele quer 2 ou mais. Como é que isso acontece? O que foi que ele fez? Qual foi a segunda fase do experimento de Mendel? Ele cruzou então 2 sementes lisas, ou 2 sementes. Uma amarela lisa,
que são características dominantes, o amarelo é dominante e liso é dominante, com uma semente verde rugosa, onde essas duas características elas são recessivas. Ser verde é recessivo, ser rugoso também é recessivo. Quando ele cruzou essas duas plantas diferentes, através daquele mesmo processo de polinização, cortar as anteras e tudo isso, o que foi que aconteceu? 100% da geração de todos os descendentes desse cruzamento nasceram com as sementes amarelas e lisas. Tudinho. Desse cruzamento aqui nasceu amarelo e liso. E aí tá. Depois disso, nasceu tudo amarelo e liso, né? Aí ele parou de fazer a hibridização. O que ele fez agora? A autofecundação. Deixou a planta se autofecundar. E aí, quando ela fez isso, quando as sementes amarelas e lisas se autofecundaram, quando chegou os seus descendentes, aconteceu um negócio muito interessante. O que aconteceu? E ele nem sabia direito que isso iria acontecer, gente. Na primeira vez que ele fez, ele não sabia que isso ia acontecer. Ele queria ver o que ia acontecer, na verdade. Foi um experimento para saber. E aí, qual é o resultado? Não sei, vamos ver. E aí, qual foi o resultado? Na geração F2, ela foi composta de 4 tipos de sementes diferentes, mas que tinham uma proporção mantida. E todos os experimentos que ele fez com duas características, então, planta alta com flores axiais. Ou então, vagem amarela com rugoso. Todas as vezes que ele foi fazendo isso, colocando duas características juntas e fazendo esse mesmo tipo de procedimento, e tornando as plantas puras, hibridiza, autofecundação. Toda vez que ele fez isso, também nascia 4 tipos diferentes das coisas que ele estava procurando, na mesma proporção. Bem parecido com o que aconteceu lá na primeira lei também. Na verdade, igual, só a proporção que é diferente. Vou mostrar para vocês agora. Só que antes de eu mostrar o resultado, eu preciso muito relembrar com vocês umas características genótipas. Então a gente tem aí alguns genotipos de característica e o símbolo genético para cada um deles. Eu preciso, antes de qualquer coisa, explicar isso para vocês de novo para ficar bem mais claro. Então quais são essas características? O que é isso? A representação das letras, quem dá é o pesquisador. Se eu estiver fazendo a minha prova e eu estou imaginando um experimento, eu posso dar a letra que eu quiser para aquela característica. O Mendel fez o seguinte: para sementes amarelas, a cor amarela de semente, ele disse que essa característica era a característica A, azão maiúsculo. Então, para ser amarela, ela só tem que ter o A maiúsculo. Então, se ela for homozigota dominante, é amarela, porque tem 2 dominantes dizendo que vai ser amarelo. Então, beleza. Se ela for heterozigótica, ou seja, tem um azão e um azinho, ela vai ser amarela, porque o dominante manda. O dominante manda ela ser amarela, tu vai ser amarelo. Pronto, acabou. No caso, para a semente ela ser verde, ela precisa obrigatoriamente ser homozigota recessiva, ou seja, ter 2 azinhos. Se ela tiver um azão maiúsculo, gente, ela vai ficar amarela, porque o dominante vai mandar ela mudar de cor. Entendeu? Para agora outra característica, sementes lisas. Para ser lisa tem que ser Bzão. E aí pode ser o Bzão. Então se você tiver os 2 Bs maiúsculos, elas são lisa, vai ser liso, pronto, acabou. Ou Bzinho. Que aí no caso o dominante, que é o Bzão, ele vai mandar ser liso sim e vai ser liso de qualquer jeito. Então tem um Bzão, vai ser liso. Para a semente ser rugosa, ela tinha que ser Bzinho. Ou seja, ela tem que aparecer homozigota recessiva, Bzinho com Bzinho. Se o Bzinho aparecer com um dominante, ele já não vai falar mais nada, vai ficar calado e vai ficar lá deixando o dominante mandar. Então, para ele poder nascer com essa característica, ele tem que ser recessivo, Bzinho com Bzinho, ok? Dito isso, eu vou apresentar para vocês agora os gametas daquele experimento do Mendel lá de sementes amarelas e lisas, ok? Vamos lá. Para a geração pura, onde eles são puros, ou puramente dominante, ou puramente recessivo.
Como é que isso acontece? As sementes amarelas, elas são puramente dominantes, então azão, azão. E lisas, puramente dominante, bezão, bezão. Então, o genótipo delas é azão, azão, bezão, bezão. Ok? Para a semente ser verde e rugosa, ela pode. A propósito, gente. As sementes amarelas e lisas, elas podem ser azão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho? Pode, mas não era isso que o Mendel queria. Na geração dos pais, a geração pura, ele só queria dominante. Ou então só recessivo, sem misturas. Ele ia misturar depois. E para a planta ser sementes verdes e rugosas, ele tinha que obrigatoriamente ser recessivo. Então tudo ia ser recessivo. Azinho com azinho, bezinho com bezinho. É obrigatório, porque se ele tivesse um dominante, ele não seria verde, ele seria amarelo. Se ele tivesse o outro dominante, ele não seria liso, seria rugoso. Entendeu? Então, assim, a primeira geração, o seu genótipo era azão, azão, bezão, bezão. E no caso das verdes, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ok? Quando ele fez a hibridização desses dois puros, começou a nascer então os misturados. E todo mundo nasceu com o mesmo fenótipo. E o mesmo genótipo também. O mesmo, gente, é 100% igual. Igual era lá na primeira lei de Mendel. Lembra que era 100% igual? Pois é, aqui também é 100% igual. Nasceram todas amarelas e lisas, mas elas não nasceram dominantes. Elas nasceram, ou dominantes nasceram, elas não nasceram dominantes homozigóticas. Elas nasceram heterozigóticas. O que isso significa? Que todas elas têm um azão com azinho, um bezão com bezinho. Mas como o azão manda, então a cor vai ser amarela. E como o bezão manda, a semente vai ser lisa, não rugosa. Tá bom? Dito isso, vamos para a fecundação que aconteceu entre esse azão, azinho, bezão, bezinho, com o azão, azinho, bezão, bezinho. Que é o genótipo, gente, dessa semente da geração F1. O que foi que aconteceu? Lembra que eu falei que elas surgiram então em quatro tipos de sementes com uma proporção parecida? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a produção dos gametas. Então vai azão para um lado, azão para o outro, azinho para um lado, azinho para o outro. Bezão para um lado, bezão para o outro, bezinho para um lado, bezinho para o outro. Eles vão começar a se misturar. A mesma coisa acontece aqui do outro lado. A gente vai ver isso lá no quadro de Punnett também. Dá pra gente fazer isso, gente, do quadro de Punnett com quantas características forem necessárias. Eu vou mostrar para vocês. Depois desses gametas prontos, a gente vai jogar para o quadro de Punnett. E aqui nós temos um exemplo do quadro de Punnett. A gente vai colocar todos esses primeiros gametas de um lado e todos esses gametas do outro. O que acontece? Aqui está o gameta da primeira planta, aqui estão os gametas da segunda planta. E aí a gente vai começar a fazer os cruzamentos. Azão com azão, tá? Azão, azão. Bezão com bezão, bezão, bezão. Então aqui, ó, tá 100% dominante de novo, ó, que legal. Azão com azão, azão, azão. Bezinho com bezão, bezão, bezinho. Olha só. Também tem a mesma característica do dominante, porque afinal de contas ele só tem um recessivo, mas ele não é igual ao dominante. Ele tem uma diferençazinha, porque no genótipo dele ele já tem um bezinho. Mesma coisa aqui, ó. Azinho com azão, azão, azinho. Bezão com bezão, bezão, bezão. O que acontece, gente? Quais são os tipos de semente que a gente teve aqui então? Olha só, nós tivemos as amarelas e lisas. Todas essas daqui são amarelas e lisas. Nós temos as amarelas rugosas. Então aqui, ó, exemplo de amarela rugosa. Como é que eu sei que é amarela e rugosa, gente? Amarela eu sei porque ela precisa ter o azão. Pode ser que é amarela. Precisa ter o azão. Azão é amarelo. Então, mas para dizer que é rugosa, ela tem que ser o bezinho, bezinho. Então aqui nós temos, ó, amarela rugosa
e a amarela rugosa. Ok? Porque ele tem o Bzinho, olha só. Outro tipo de semente. Nós temos aqui as sementes verdes e lisas. São todas essas daqui. Por que elas são lisas? Porque ela tem um dominante. Aqui em homozigose e nesses dois em heterozigose. Mas ainda assim, dominante. E apenas uma delas, uma das proporções, é que nasceu azinho, bezinho, verde e rugoso. Então, pura igual à primeira geração, nós só temos dois. Esse aqui e esse aqui. O primeiro e o último do cruzamento. No meio deles, nós temos os diferentes, os misturados entre eles. Porque a gente ainda não tinha visto nenhuma amarela rugosa e nem verde lisa. Lembra? Lá em cima a gente viu verde rugosa e amarela lisa. E aqui tem uma mistureba doida já. Isso é possível fazer com qualquer tipo de característica e quantas características vocês quiserem. A característica da altura, gente, ela é determinada por cerca de 11 alelos diferentes. Então, quando eu fui na faculdade, tive que fazer um cruzamento com esses 11 até encontrar o cruzamento que tinha a minha altura. Digamos que ela é pouca, mas deu para descobrir a genética de por que eu nasci tão baixinho. Entendeu? Então, esse quadro de Punnett com duas características, eu tenho uma ideia para dar para vocês. Vai fazendo cruzamento aí. Tenta fazer cruzamento até você chegar a conseguir fazer o cruzamento de cabeça. Tá bom? Então vai treinando, galera. Vai treinando. Você pode fazer o cruzamento, por exemplo, entre essa planta, esse tipo de semente, com esse tipo de semente. Aí você determina para mim qual foi o tipo de sementes que foram geradas depois, na próxima geração. Ok? Com isso, gente, nós entramos então na segunda lei de Mendel. Qual é o texto da segunda lei de Mendel? Ela fala o seguinte: os fatores segregam-se no híbrido para duas ou mais características de maneiras independentes. Ou seja, por que é independente? Se fosse dependente, todas as amarelas iriam nascer lisas e todas as verdes iriam nascer rugosas. Se fosse dependente. Como essas duas características elas são independentes, houve a possibilidade de nascer verdes lisas e amarelas rugosas, porque essas características elas são independentes entre si. Se fosse dependente, se fosse amarela, tinha que ser lisa. Se fosse verde, tinha que ser rugosa. Entendeu? Se fosse dependente, uma característica ela tinha que aparecer junto com a outra, obrigatoriamente. Como isso não acontece, a gente vai perceber aqui que há misturas, então elas são características independentes. Vai rugoso para um canto, vai liso para o outro, vai amarelo para um canto, vai verde para o outro. Para que lado? Não sei. A gente vai ver no quadro de Punnett. Com isso, eu me despeço de vocês hoje. Nós temos os exercícios da página 176 e 177. São os mesmos exercícios, as mesmas páginas da semana passada, porque afinal de contas o capítulo é um só. E o que eu quero de vocês agora? Realizem vários cruzamentos para poderem treinando os cruzamentos. E não se esqueçam de estarem presentes na nossa aula Zoom para a gente poder corrigir as atividades, tanto teóricas quanto práticas de quadro de Punnett que a gente vai fazer lá no Zoom. Um beijo grande para vocês, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.